بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados pelos irmãos, em primeiro lugar, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos e saudações para nosso querido Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prezados pelos irmãos, na face da terra existem 4 tipos de pessoas. Número 1, aquele que fica feliz com a felicidade do seu irmão. Número 2, aquele que fica triste com a tristeza do seu irmão. Número 3, aquele que fica feliz com a tristeza do seu irmão. E número 4, aquele que fica triste com a felicidade do seu irmão. Portanto, esses são os tipos de pessoas que existem na face da terra. Há aquele que ao ouvir que fulano noivou, fulano casou, ele fica feliz e de imediato ele diz que não, tenho que mandar uma mensagem a parabenizar. Número 2, ele ouve que fulano teve uma infelicidade, houve um falecimento na família, ele de imediato também liga para dar os seus sentimentos. Depois existe aquele que quando ele ouve que fulano roubaram-lhe o carro, ele diz altamente, boa coisa aconteceu. Ele fica feliz. Logo de imediato que ele ouviu que fulano foi assaltado, bem feito. Ele fica feliz. E depois existe aquele que ele fica triste quando ouve que seu irmão foi abençoado, teve uma dádiva. Então ele sabe que os dois, o casal, estava há vários anos a tentar ter filhos. E ele de repente ouviu que fulano já deu à luz. Ele diz, porra, está zangado. Nós quando ouvimos esses tipos de pessoas, a gente pode pensar, mas não, estamos a exagerar. Mas infelizmente a sociedade, o mundo está de tal forma que existe. Hoje mesmo de manhã, estava a conversar com meus alunos e eu disse que eu ouvi da boca de um alim. Ouvi da boca de um alim. Ele a dizer, quando conversávamos a respeito das manifestações, das queimadas que houveram, das vários armazéns, várias empresas, ele disse é bem feito. Um alim disse isso, abertamente. Ele disse é bem feito. Eu disse, mas como assim é bem feito? Ele disse, não, é bom. Pelo menos vamos equilibrar, aqueles tinham muito. Falou assim mesmo. Eu disse, subhanallah, em que dunya a gente está a viver que ainda existe? A pessoa abertamente, relaxadamente, ele consegue dizer bem feito quando alguém foi afligido. Sahabas, eles diziam, mesmo se meu inimigo é afligido por uma dificuldade, eu também sinto triste naquele momento. Por isso que às vezes a gente diz que eu não desejo isso nem a meu pior inimigo. E essa é uma qualidade de imã, uma qualidade de um muçulmano. Deveria ser assim. Ka'b bin Malik, para os respeitos irmãos, ele foi boicotado por toda a cidade de Madinatul Munawwara, porque ele não conseguiu participar numa batalha devido a alguma falha dele mesmo, Ka'b bin Malik. E ele diz, quando os meus irmãos voltaram da batalha, eu aproximei-me de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pensei até em mentir para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inventar uma desculpa. Mas depois disse que não. Allah subhanahu wa ta'ala vai informar via revelação, via Coran, e eu vou passar total humilhação. Mas, avançando o historial, quando os descrentes ouviram que Ka'b bin Malik não estava na batalha, logo de imediato disseram, é normal. Ka'b bin Malik agora tem dinheiro, por isso já não vem. A gente diz, aquele bai agora tem dinheiro, já não fala comigo. Nem meu salam responde.
Mas muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, nem é a realidade. Mas simplesmente o fato de fulano ter sido abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala cria-nos uma dor no coração que tudo que ele faz agora a gente leva para aquele lado. Que não, é porque ele tem, por isso não responde meu salam. Então estes descrentes, estes mushriks, hipócritas, disseram isso. E os sahabas logo defenderam que não há de ser isso. Avançando mais pouco, Ka'b bin Malik está em cima da montanha chorando profusamente, pedindo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele ouve alguém a vir de longe, cavalgando e gritando: Abshir ya Ka'b, boas novas o Ka'b. Ele, antes de ouvir qual era a boa nova, ele diz que eu caí no sajda e comecei a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, até que me deram a notícia que Allah subhanahu wa ta'ala já te perdoou. Mas quando vem o historial de Ka'b bin Malik, vem quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam informa Ka'b bin Malik que ele já havia sido perdoado, os muçulmanos dali da cidade de Madinatul Munawwara vinham como se fosse um batalhão inteiro, um exército inteiro, todos com aquela preocupação de felicitar Ka'b bin Malik. Hoje, cada um de nós olha para dentro de si, que você ouviu, seja qual for a boa notícia. Existe aquele que diz que não, eu não vou parabenizar porque ele não me informou. Ele não me disse nada, então eu não vou parabenizar. Você já viu em todos os status de WhatsApp dos seus contatos que já puseram ali: nasceu fulano, já tem nome, filho de fulano. Você diz: não, ele não me disse, então eu também não vou dar parabéns. Eu não vou dar parabéns. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizia aqui: kafá bil mar, que é suficiente para a gente considerar um indivíduo invejoso, que ele fica triste com o contentamento do seu irmão. Que aquilo está a incomodar, está a roer, mas por que ele? Por que não eu? Depois existem vários tipos de invejoso. Há aquele que ele simplesmente não quer que o fulano tenha aquela dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Independentemente se eu tenho ou não, ele não pode ter. Existe aquele que diz que não, ele não pode ter, eu que deveria ter. E há aquele que diz: não importa se eu tenho, não tenho, ele não pode ter. Por que ele? Por isso que Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, ele diz que pior que um avarento, pior que um cacata, que é algo também que o Islã detesta, um avarento. Diz que o pior que o avarento é aquele que é invejoso. E ele diz por quê? Porque o invejoso praticamente está a ser avarento com as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é que distribui riqueza, felicidade, isto tudo no mundo. Allah subhanahu wa ta'ala que faz a sua distribuição como ele, Allah subhanahu wa ta'ala, quer. E eu estou a dizer que não. Por que Allah deu a ele? Porque Allah deu a ele. Então aí já estou a mostrar que eu quero ser avarento com aquilo que está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vale até aquele que é avarento com algo que está no seu bolso, é seu dinheiro, vamos dizer, prontos, ele está errado, mas é dele. Agora nós estamos a ser avarentos com aquilo que nem é nosso, é de Allah subhanahu wa ta'ala, é daquele tesouro que não é infinito, que não acaba, mas está-nos a incomodar. Por que Allah subhanahu wa ta'ala deu a fulano? E subhanallah, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala abençoa o fulano, você tem, mas o simples fato de alguém estar a tentar ter aquilo que você tem também te incomoda. Como? Você tem sua loja, já está bem estabelecida, está já a vender bem, de repente descobriste que um fulano está a abrir uma mercearia pequena, num espaço pequeno. Está a doer. Mas por quê? Está a doer que o seu irmão está a começar o mesmo negócio que está a fazer. E algo, prezados pelos irmãos, que cada um de nós tem que gravar na sua mente, é que rizq vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Meu pai costumava dizer que você vê na China uma rua inteira, todos já venderem a mesma coisa. Você vai se questionar, mas como? Todos já venderem a mesma coisa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala coloca na sua mente que vai na loja X. A gente passa aqui na Matola, ali onde é feira de frutas, tem vários já venderem fruta. Por que você para no fulano? Porque Allah subhanahu wa ta'ala decretou que o risco dele tem que vir de si. Você podia escolher um outro, mas o ser humano hoje, o coração está tão sujo,
Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz que vai entrar no Jannah aquele que vier com qalb salim, com um coração limpo. E isso é algo que nós todos, como muçulmanos, como crentes, como adoradores de Allah subhanahu wa ta'ala, como seguidores de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, é algo que temos que monitorar diariamente. Qual é a situação do meu coração? Quanta zanga, quanto rancor, quanta inveja tem dentro de mim? Ismail, rahimahullah ta'ala, um grande piedoso e bem versado na língua árabe, ele diz que eu encontrei com um fulano, com um indivíduo que tinha 120 anos. Então eu perguntei a ele, mas qual é o segredo para viver tanto e ainda estar saudável? Ele disse, taraktul hasad wa baqitu, que eu abandonei a inveja, por isso que ainda estou aqui. Por quê? Aquela doença que está no nosso coração vai nos comendo por dentro, vai nos devorando por dentro, vai nos causando stress. E a inveja, prezados pelos irmãos, é ghamun la yanqati, é uma tristeza infinita, porque cada vez que Allah subhanahu wa ta'ala abençoar o fulano, ao indivíduo que você inveja, te dói. Cada vez está a doer. Tem novo carro, estás preocupado. Casou, estás preocupado. Viajou, estás preocupado. E só aqui nós também não devemos ser motivo das pessoas nos invejarem. Allah subhanahu wa ta'ala diz que sim, se Allah subhanahu wa ta'ala deu, tem que usufruir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Mas hoje, com a vida das redes sociais, está um desastre. Cada coisa que a gente faz na nossa vida, temos que postar, temos que publicar. Por isso que alguém escreveu que nos tempos havia diário, onde as pessoas escreviam sobre a sua vida. E para ele era qiyama, era fim do mundo, se alguém pegar naquele livro, naquele diário e ler o que ele escreveu, ou ler sobre a sua vida. Hoje é totalmente o contrário. Se postarmos no Facebook e ninguém ler, ninguém pisar like, estamos tramados, é qiyama. Mas por que não estão a ver? Por que não estão a ler minha vida? Queremos pôr tudo e tudo. Fazemos questão. Ainda no aeroporto já postou. Tem que tirar foto do avião, tem que postar também. Mas para quê? Mas o mundo está de tal forma que ficou um vício. É vício. Você não consegue fazer nada na sua vida sem expor a sua vida. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: al-ainu haqq, que o mau olhar é algo verídico. Mas você está a expor sua vida. Yusuf alaihi salam, quando estavam a ir para... Os irmãos estavam a ir ter com Yusuf alaihi salam no Egito, o pai informou aos irmãos que não entrem de uma porta só, se dividam. Porque eram 11 irmãos. Um grupo grande que chama a atenção, de se divide. Entra pouco dali, pouco dali. Tudo isso para não chamar a atenção. Nós hoje fazemos de tudo para chamar a atenção. Que minha foto tem que ter tal filtro, tem que ter isso, tem que ter tudo para chamar a atenção. Se não chama a atenção, a pessoa também entra em depressão. Que as pessoas não estão a gostar da minha foto. E isso vai atrair aquele mau olhar, vai atrair maus pensamentos, vai atrair a inveja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, querido de Allah subhanahu wa ta'ala, melhor criatura na face da terra, foi enfeitiçado. E conforme vem, tudo começou também do hasad, da inveja. Que eles não estavam contentes. Por que Allah subhanahu wa ta'ala agora deu a profecia nos árabes e tirou de nós Bani Israel? Aquilo estava já a comer por dentro. Até que chegaram ao ponto de contratar alguém para enfeitiçar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E enfeitiçaram. Mas Allah subhanahu wa ta'ala também permitiu para ensinar a nós. Recitar Kul a'udhu bi rabbil falak, Kul a'udhu bi rabbin nas, Ayatul Kursi. Para a proteção dessas coisas. Mas eu não posso estar a fazer uma coisa de um lado e do outro lado querer proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Que cada detalhe da minha vida tenho que postar. Alhamdulillah, comprei nova casa, postou. Mas para quem? Para beneficiar a quem? E muitos daqueles que vão escrever ali Masha Allah, não é Masha Allah. Para ele é Inna Lillah. Por que conseguiu? Por que conseguiu? Então, Ghammun la yanqati'. A pessoa que é invejosa, ele tem uma tristeza infinita.
Aquilo não acaba. Cada vez mais que Allah subhanahu wa ta'ala abençoar a outra pessoa, vai lhe roer, cada vez mais. Daúd alayhi salam, vieram certas pessoas ter com ele, que tinham um assunto, que queriam Daúd alayhi salam para julgar entre eles dois. Porque Daúd alayhi salam também era um juiz. Então um deles disse que eu tenho uma ovelha, e meu irmão aqui tem 99 ovelhas. Mas ele quer levar a minha ovelha. Allah subhanahu wa ta'ala deu o exemplo da ovelha. Mas se a gente aplicar no dia de hoje, também é o que está a acontecer. Você tem sua loja, tem um bom fornecedor. Descobre que fulano abriu loja dele, você faz de tudo para descobrir quem é o fornecedor dele e cortar. Até vai dar proposta. Vou pagar tudo que tens aqui na sua loja, mas a preço baixo. Ou faz de propósito, na loja dele vende baixo para que ele não ter clientes. Este também com 99 não estava contente, que eu quero a ovelha dele também. Então eles vieram reclamar diante de Daúd alayhi salam, que é o que está a acontecer. E Allah subhanahu wa ta'ala diz algo incrível no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna ba'da dhanni ithm, que alguns dos pensamentos é pecado. Por que Allah subhanahu wa ta'ala diz isso? Porque o ser humano vai alimentando o seu pensamento de tal forma que até acaba criando hasad no seu coração. Que você começa a invejar alguém simplesmente porque você alimentou o seu pensamento. Às vezes o outro está na vida dele, tem casa dele, tem carro dele, tem esposa dele. Você começa já a imaginar suas coisas. Que aquele tem uma vida perfeita, mas por quê? Mas a gente só sente a vida do outro quando calçarmos os sapatos dele. É que a gente vai saber na realidade, em casa dele, qual é a situação. Mas estamos a julgar no aparente e aquilo vai nos dando vários pensamentos até que a gente acaba invejando aquele indivíduo. Yusuf alayhi salam, todos nós conhecemos. E os irmãos, eles já criaram aquele pensamento, que nosso pai ama mais a Yusuf alayhi salam do que nós. E o hasad, quando a gente não controla, aquilo passa dos limites. Por isso que os irmãos de Yusuf alayhi salam chegaram até a querer matar Yusuf alayhi salam. Na sociedade também acontece isso, que você cria inveja, cria ódio de alguém, que você até está pronto a eliminar a pessoa. Por que esse bem não morre? Mas ele não te fez nada. Só você está a doer, mas nós estudamos juntos na escola. Esse bai até cabulava. Como é que hoje está nesse patamar? A distribuição é feita por Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano tem que fazer diariamente dua, que o Allah subhanahu wa ta'ala dê-me contentamento. Você tem que ter contentamento, estar contente com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois se você não estiver contente com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, então cada vez que Allah subhanahu wa ta'ala der mais a alguém, vai te incomodar. Então, ghammun la yanqati'. O invejoso, ele tem uma tristeza que não tem fim. Musibatun la yu'jaru alayha. Ele está numa dificuldade. Do outro lado, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que o crente é aquele que qualquer dificuldade que lhe aflige, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa. Se faz sabr, inna Allah ma'a sabirin. Se agradece por aquilo que está a acontecer, Allah subhanahu wa ta'ala diz: qalilun min ibadi ash-shakur, que meus servos são gratos. Mas este invejoso está num musibatun la yu'jaru alayha. Ele está numa dificuldade que nem tem recompensa. Chega em casa estressado, já não quer comer, não quer falar. Você pergunta: mas o que se passa? Não, eu vi fulano está com um carro novo. Está a doer. Ele nem sabe de ti. Por isso que diz alguém também que o hasad é a única opressão onde quem mais sofre é o opressor. Você próprio invejoso é que está a sofrer. O outro nem sabe de ti. Mas, infelizmente, hoje o crente, por causa do pensamento, por causa da maneira que a gente vive, que a gente gasta mais tempo da nossa vida no Facebook. A ver, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano casou, fulano isto, fulano aquilo. Tudo isso vai acumulando na nossa mente.
Então, você quando recebe seu salário, que é um salário mínimo, está a doer. Que eu também quero ser como fulano. Quero ter aquilo que ele tem. E não só isso. Às vezes a pessoa até pode ter. Mas ele sente que eu não estou contente, não estou feliz, não tenho felicidade na minha vida. Vai vendo outros, está a celebrar aniversário, haram, não estou a dizer halal. Mas ele está a ver que está a celebrar. Eu não consigo fazer isso. Não tenho tempo com os meus filhos. Fica irritado. Também já está ali a doer. Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe tal tesouro que vem mais ou menos que para carregar a chave do cofre dele precisava de 100 a 1000 homens. Só para carregar a chave. E ele passava de propósito. Na cidade, caminhava para fazer os outros cobiçarem aquilo que ele tem. Aquilo que a gente faz no Facebook. É aquilo que ele fazia, mas fisicamente. Passeava na cidade. E as pessoas queriam ter aquilo que Qarun tem. Mas qual foi o fim de Qarun? Allah subhanahu wa ta'ala o fez afogar na terra. Enterrou-lhe vivo. E este Qarun, com tudo o que ele tinha, também era invejoso. Invejava quem? Musa alayhi salam. Que por que Musa alayhi salam é profeta? E por que Musa alayhi salam fez Harun, seu irmão, também profeta? Qarun era primo de Musa alayhi salam. Mas estava a invejar. Para dizer também que às vezes a inveja surge dentro da família. Como foi o caso de Yusuf alayhi salam. E aqui Qarun invejava Musa alayhi salam até o ponto que foi contratar uma mulher de má vida, uma prostituta. Que quando Musa alayhi salam estiver a fazer a sua palestra, você levanta e diz que Musa alayhi salam fez ziná comigo e eu estou à espera de um filho de Musa alayhi salam. Até esse ponto. Por isso que a inveja é uma doença que não tem limites. A pessoa é capaz de tudo. Esta mulher levantou e disse que Musa alayhi salam engravidou. Depois Allah subhanahu wa ta'ala fez de tal forma que surgiu uma voz a inocentar Musa alayhi salam. E Allah subhanahu wa ta'ala disse a Musa alayhi salam: aquilo que tu quiseres, eu estou pronto para fazer. Mesmo se for enterrar Qarun. E Musa alayhi salam disse que faça ele ser enterrado. E vendo nas passagens mais ou menos que até dia de Qiyamah ele estará a afundar na terra. Mas tudo começou dali. Hasad, inveja. Malik bin Dinar, rahimahullah ta'ala, algo que, subhanallah, arrepia-me quando eu falo, mas é a realidade. Ele diz que se aparecesse alguém a testemunhar contra um alim, então Malik bin Dinar diz que eu ia aceitar desde o momento que não fosse um alim a testemunhar contra outro alim. Por quê? Quando for um alim contra um alim, há muita probabilidade de ser hasad, de ser inveja. Ele diz que é o sítio mais provável. Por isso, inveja, apesar de os irmãos, a pessoa não pode pensar, mas aquele bairro não tem nada, eu não tenho nada, vou invejar o quê? Inveja não tem categoria especial. Qualquer coisa. Você pode invejar conhecimento de alguém. Você pode invejar beleza de alguém. Você pode invejar a família que ele tem. Casou bem, tem vários filhos. Também é coisa da gente invejar. Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também ensinou-nos. Quando ver boa coisa, dar dua, dizer Masha Allah, dizer La hawla wa la quwwata illa billah. Hoje a gente não tem esse hábito. A gente não tem hábito. E às vezes existem pessoas, prezados para todos os irmãos, que ele até pode ser generoso no que diz respeito a dinheiro. Mas ele não é generoso no caráter. Se for preciso dinheiro, ele está pronto para dar. Mas se for preciso falar boa coisa para alguém, não, isso não é possível dele. Quando se elogia alguém em frente dele, também dói. Mas por que está a falar bem de fulano? Então o hasad, prezados para todos os irmãos, é algo muito severo. Algo mesmo perigoso. Qabil e Habil, a gente já ouviu, filhos de Adam alayhi salam. Onde Allah subhanahu wa ta'ala instruiu a Adam alayhi salam que faça casar. Naquele tempo não haviam outras pessoas. Só eram os filhos de Adam alayhi salam. Não existia mais ninguém. Não tinha primo. Eram só irmãos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fazia de tal forma que cada vez que nascessem, nasciam gêmeos. Um casal. Homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. E o sistema era que deste par, deste casal, o homem casa com a mulher do outro casal. Trocava. Era o sistema que Allah subhanahu wa ta'ala fez para cada um de nós existir. Porque não existiam outras pessoas. Mas um deles também teve essa inveja.
que porque ele está a casar com meu pai, ou seja, com a minha irmã, que nascemos juntos, e esta é mais bonita que aquela outra. Até o ponto que Allah subhanahu wa ta'ala diz que foram instruídos. Cada um tira um sadaqah, tira uma caridade, e vamos ver de quem Allah subhanahu wa ta'ala aceita. E Allah subhanahu wa ta'ala aceitou do outro que não era um invejoso. E este ficou pronto para matar o seu irmão, e foi praticamente o primeiro crime que aconteceu na face da terra. Onde acabou matando mesmo seu próprio irmão. Por quê? Hasad. Então, onde existe hasad, onde existe inveja, mesmo irmãos se tornam inimigos. E onde não há inveja, inimigos ou estranhos se tornam amigos. Os prezados pelos irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, por exemplo, لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, que para o homem é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou, para a mulher é aquilo que ela adquiriu. Hoje gera também problemas, gera inveja, gera conflitos quando se trata de herança. Onde a mulher também fica, mas por que ele tem direito a mais? Enquanto que é algo decretado por Allah subhanahu wa ta'ala, algo estipulado por Allah subhanahu wa ta'ala, algo que nós não temos nada a dizer. Allah subhanahu wa ta'ala assim escolheu. Mas por causa daquela doença que está lá dentro, que Allah subhanahu wa ta'ala diz quando for a introduzir no Jannah, Allah diz وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, que Allah vai retirar todas essas maldades do nosso coração. Para quê? Para as pessoas entrarem no Jannah totalmente limpos, sem nenhum problema. Por isso no Jannah vamos ver alguém está mais alto do que nós, está num Jannah melhor. Vamos cobiçar, mas sem inveja. Quem me dera se eu tivesse feito boas ações para lá estar. E isso Allah subhanahu wa ta'ala mesmo no dunya é permitido. Você viu alguém trabalhador, batalhador, subiu na vida, você pode cobiçar. Quem me dera, ou deixa-me eu também tornar-me uma pessoa séria, começar a trabalhar sério para ter aquilo. Não há problema. Desde que você não queira ter o que ele tem e ele não pode ter. Isso é que é errado. Mas querer ter o que o outro tem, motivar-se que não, ele fez, conseguiu, eu também posso conseguir. Ver que alguém recitou o Corão muito bem, eu também vou aprender. Vou me tornar um qari, vou recitar bem um hafiz, muito bom. Ver que alguém, mashallah, que ele vai todos os anos, ele tira dinheiro, dá caridade, dá ajuda aos necessitados, faz casas para esses. Você diz, eu também quero ter dinheiro para fazer aquilo. Mashallah, muito bom. Mas no momento que você diz, eu quero, ele não pode ter. Não. Esse é trabalho de Allah subhanahu wa ta'ala. Decidir quem ele dá, quem ele não dá. Eu não tenho nada a dizer nisso. É decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Conhecemos também Adam alayhi salam com Iblis. Onde este Iblis vem que não existe lugar na face da terra onde ele não fez sajda. Era santo. Dos anjos que estavam lá, Iblis era um jinn, mas dos bons jinns, e fazia parte do grupo dos anjos. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala trouxe Adam alayhi salam, ordenou prostrarem-se para Adam alayhi salam, logo disse não, isso não. Mas por que não? Eu sou feito de fogo, ele é feito de barro. Não. Logo aí estragou tudo, que ficou amaldiçoado até dia de Qiyamah. Mas começou no hasad, essa inveja, que porque se eu sou melhor que ele. Ninguém é melhor que ninguém. Em frente a Allah subhanahu wa ta'ala, melhor é aquele que tem taqwa, que tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Cor, dinheiro, estatuto social, família, não tem nada para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah quer nosso taqwa, nosso temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, filhos de Adam alayhi salam, hasad, estragaram tudo. Iblis, hasad, estragou tudo. Aqueles dois começaram a lutar, enquanto ele já tem 99 ovelhas, mas quer mais uma. Por quê? Hasad, ele não pode ter. Eu tenho que fazer de tudo para arruinar a vida dele. Ele não pode ter nada. Hasad, às vezes, começa sem você notar. Pouco. Mas você nota que eu estou toda hora a pensar naquele bairro. Por quê? Sempre minha cabeça só pensa nele. Por que ele isso? Por que ele aquilo? Então você tem que começar a monitorar seu coração, que alguma coisa não está bem. Nabi sallallahu alaihi wasallam, certa vez sentado no masjid, disse que a pessoa que entrar daquela direção é jannati, está no Jannah. Sahabas ficaram à espera, quem é este fulano? Quando viram esse sahabi a entrar, Sa'ad bin Waqqas, se não me engano, ele entrou
Então, todos ficaram espantados. Mas o que esse homem faz para merecer Jannah? Segundo dia repetiu a mesma coisa, mesma pessoa entrou. Terceiro dia, mesma pessoa entrou. Até que um sahabi foi ter com ele e disse: eu estou numa situação, preciso de um lugar para dormir. Será que posso permanecer na sua casa por 3 dias? Bismillah, bem-vindo. Ele diz: durante esses 3 dias fiquei a monitorar para ver o que este indivíduo faz de tão especial para merecer Jannah. Vi nada de especial. À noite está a dormir, de dia não está de jejum. A única coisa que vi, cada vez que ele virava a dormir, ele ia dizendo Allah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Eu disse: não, essa não é uma ação assim tão, que só por causa disso Nabi sallallahu alaihi wasallam está-lhe a dar garantia de Jannah. Depois de 3 dias ele despediu-se, que já vou, e informou que o motivo que eu vim aqui, eu queria saber qual é a sua ação que praticas, e Nabi sallallahu alaihi wasallam deu garantia de Jannah, mas não vi nada de especial. Ele disse: queres mesmo saber o que eu faço? Disse: sim. Disse que eu, na minha vida, não guardo rancor nem inveja no meu coração por ninguém. Essa é a minha ação. Esse tem que ser nosso trabalho também, nós todos, diariamente monitorar o que está no meu coração. Um sahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, também disse: monitora seu coração. Se não houver inveja, rancor, zanga pelas pessoas, então fica a saber que você seguiu o meu sunnah. E quem seguiu o meu sunnah, amou a mim. E quem amou a mim, estará no Jannah comigo. Esse é nosso trabalho, monitorar como é que a gente está a viver. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, toda a vida dele, não mentiu, não falou nada errado, não fez riba, não roubou de ninguém. Todos de Makkah conheciam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, confiavam nele. Mas no momento que ele falou a verdade, no momento que ele disse: eu sou profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, falou de Jannah, falou de Jahannam, logo começaram: é maluco, é mentiroso, é feiticeiro, é burlador. Todos os nomes deram a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E a inveja vem junto com o que? Takabbur, orgulho. E o que é orgulho? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: al-kibru batarul haqq, que é você rejeitar a verdade. É orgulho. Então você sabe que aquilo é verdade, mas por causa daquela tua zanga, por causa do teu hasad, da inveja, do rancor que você tem com alguém, você não está disposto a aceitar. Então estes também, depois de ouvirem a verdade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não estiveram prontos para aceitar. Mas o único motivo que eles não quiseram aceitar, que foi: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não pertence a Bani Israel, mas sim pertence aos árabes, e nós não estamos prontos. Foi a única coisa. Que todos os nossos profetas vinham de Ishaq alayhi salam, este vem de Ismail alayhi salam, então não estamos prontos. O hasad veio ali, por que ele? Por que não veio dentre nós? Por que tem que ser diferente? Allah subhanahu wa ta'ala pôs-nos no dunya para cada um de nós ser testado por Allah subhanahu wa ta'ala. E são várias coisas, testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes um tem melhor esposa, um tem melhores filhos, um tem melhor trabalho, um tem melhor profissão. Mas isso é para o mundo correr. Sem isso não é possível todos serem patrões. Não é possível. Senão o mundo não ia andar. Todos serem subordinados, trabalhadores, também não é possível. Tem que ter um em cima, um embaixo. Mas é sistema de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala faz assim? Só Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, sabe. Portanto rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que limpe nossos corações de todo tipo de maldade. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ensinaram a recitar: wa min sharri hasidin idha hasad, que pedimos refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala contra o invejoso quando este inveja. Diariamente tirar tempo, recitar Kul a'udhu bi rabbil falak, Kul a'udhu bi rabbin nas, Ayatul Kursi, são formas de protegermos-nos da inveja, e diariamente monitorar nosso coração se nós não somos os invejosos. E aquela pessoa que te incomoda, faça dua para ele. Faça dua, algo muito difícil, mas tira tempo, faz dua para ele. Pouco a pouco Allah subhanahu wa ta'ala vai limpar os nossos corações e nos tornaremos, inshallah, merecedores do Jannah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.